o que é pestana? Na anatomia do violão, o que é a anatomia do violão? É quando você conhece o violão. Eles falam aqui que o violão, isso aqui é a cabeça, o braço do violão, perdão. Braço não, braço é isso aqui. Isso aqui é a mão do violão. E aí ele ensina que isso aqui são as tarraxas ou cravelhas. E aí também te ensina que qual é o nome dessa... é em Goiás, né? Minha esposa é doida para conhecer esse tal de Rio Quente. Ela faz de tudo para me poder. Na verdade é o seguinte, isso aí também eu vou falar sobre questão de Will, de destro ou canhoto, tá bom? Ah, sim, entendi. Então eu não conheço não, minha esposa é doida para ir pro tal de Rio Quente. Aí voltando aqui, isso aqui se chama pestana. Aí, na verdade eu chamo isso aqui de cílios, né? Isso aqui é como se fosse o olho do violão. É o que faz você ver a música, isso aqui. Sem essa peça não existe acordes, tá bom? Se você tirar essa peça aqui do violão, essa pestana, você não consegue tirar nenhum acorde mais, porque é isso aqui que é a base. A pestana, que é isso aqui, é o que forma os desenhos, que ajuda a formar os desenhos. Então o que é o acorde? Qualquer dedo que você coloca pós-pestana. Pestana, acorde. Pestana, acorde. Pestana, acorde. Pestana, acorde. Então pestana é o que? É uma técnica colocada. Então se você pega um capotraste e coloca na primeira casa, aqui você está mudando o que? Essa peça de local. Ela estava aqui e ela passou a estar na primeira casa. Então agora esse capotraste está fazendo uma substituição disso aqui. Então isso aqui é a pestana e o que vem à frente da pestana é o acorde. Então qual desenho eu estou fazendo? Esse é um desenho de Mi maior. Só que a pestana ela serve para quê? Como um transpôs. O que é um transpôs? É um recurso que se usa no teclado eletrônico para você continuar no desenho de Dó maior e subir a tonalidade do desenho. Se você pegar o Dó maior e apertar ali um botão transpôs, aí vai ter ali meio tom acima. O Dó maior ele vai para um Dó sustenido. Mais meio tom acima, um tom acima. O Dó maior ele vai para um Ré maior. Você vai continuar fazendo um Ré maior no teclado, só que ele vai soar você vai continuar fazendo um Dó maior no teclado, só que ele vai soar um Ré maior. Isso aqui acontece no violão. O violão, se você fizer esse desenho aqui, ele é um Mi maior, porque as afinações das cordas é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mas se eu coloco uma capotraste aqui agora, eu mudei a afinação, como se eu tivesse apertado as cordas. Como eu não tenho condições de apertar mais as cordas, porque vai pocar as cordas, porque ela tem um limite, o capotraste ele serve justamente para apertar as cordas do violão e vai fazer o violão estar uma afinação mais alta do que estava antes. Então o violão que estava afinado em Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, ele passa a estar afinado em Fá, Dó, aqui Sol sustenido, Ré sustenido, Lá sustenido e Fá. Então a afinação do seu violão agora, o que era Mi maior, ele se torna Fá maior porque aumentou meio tom e não tem o Mi sustenido. Então o que era Dó maior, ele passa a ser um Dó sustenido. O que era Ré maior, passa a ser um Ré sustenido porque nós aumentamos um transpôs, ou seja, a pestana serve para quê? Para aumentar o agudo dos acordes e fazendo o quê? Que eles mudam a afinação e não é um acorde, ela é uma técnica. Então, entendendo isso, se eu pegar o capotraste e colocar na terceira casa, nós avançamos meio tom, um tom e meio do desenho de Mi. É só você contar, um tom acima de Mi é um Fá sustenido, e meio tom acima do Fá sustenido um Sol. Então quer dizer que o Mi maior agora se tornou um Sol maior. Ok? Eu estou continuando com isso aqui é a pestana técnica, esse aqui é o acorde pós-pestana. Então o seu professor de música que fala que pestana é acorde, porque ele não tem a mesma formação de música que eu estudei. Então às vezes não é que ele está falando errado, ele está falando dentro do que ele aprendeu. Entende? Então eu não posso julgá-lo também por ele não conhecer essa informação. Mas eu tenho que te dar a informação correta. Então se eu pegar isso aqui é acorde? Não é acorde. Isso aqui é uma técnica de mudar a afinação do seu violão. Então isso aqui, seja bem-vindo, conheça a pestana, conheça o acorde. Acorde, desenho de Mi, pestana. Pestana, acorde. Juntando essas duas técnicas,
A gente está pegando aqui, alterando a afinação do violão com um capotraste com o dedo humano, que nós chamamos isso, e nós estamos replicando o desenho do Mi maior. E isso pode ser replicado no braço inteiro, formando vários tons de acorde. Então aqui, por exemplo, se eu usar o capotraste aqui na quinta casa, na oitava casa agora, se eu fizer um Mi maior aqui, esse é o desenho de Mi, o acorde ele se torna um Dó maior com a mesma figura, entende? Então esse aqui é o Lá maior, esse aqui é um Lá maior também, que é o mesmo desenho, porém o que faz esse Lá maior se tornar um Si maior, porque nós alteramos a afinação em um tom acima de Lá, que seria Si. É a mesma coisa eu pegar o capotraste e colocar aqui na segunda casa, eu espero que tenha ficado claro o assunto, e fizesse isso aqui. Esse é o Si maior, só que o desenho é de quem? O desenho é do Lá maior que você fez aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui tá mais baixo. Então, com a pestana, ele fica mais agudo. Então, acorde, pestana. E aí, como corrigir a pestana em apenas 3 dias? Isso é um estudo de tese de mestrado que eu estudei. Eu estudei junto com um amigo chamado Carlos, que ele é um ortopedista, professor da UFES, em Vitória. E aí nós estudamos uma forma de poder resolver as pestanas, certo? E como que a gente fez para resolver as pestanas? Estudamos então a artrose, a artrite, pulso aberto, coluna, lombar, toda a região que envolve o braço, o movimento dos braços, que necessita, então descobrir que existia uma forma de poder fazer o aluno fazer a pestana um pouquinho mais rápido, aprender mais rápido. Então eu fiz um montante de 20 exercícios. Depois desses 20 exercícios eu adaptei nessa semana mais 10 exercícios para tentar fazer mais ou menos 30 exercícios para corrigir a pestana pelo menos em um dia, de meia hora a 1 hora de treino para você tentar corrigir ela. Isso é um desafio. Se o aluno quiser fazer, beleza, entre em contato, professor, me passa os exercícios aí que eu vou fazer esse treino aí, eu vou arrebentar minha mão, mas vou fazer essa pestana hoje acontecer. Então você estaria economizando 120 dias, porque no método tradicional de violão, que não tem esses mesmos recursos de estudo terapêutico com a mão, demora mais ou menos 3 meses para você aprender uma pestana e tirar ela limpa. Então eles ensinam geralmente no ensino tradicional esse exercício aqui. Mas fique ciente que isso aqui não serve para corrigir pestana. Isso aqui é mito. O que corrige pestana é o fortalecimento do dedo indicador, do dedo polegar. Se você não fizer esse fortalecimento, infelizmente, sua pestana ela está frágil. Então, segundo ponto, nós precisamos estudar a propriocepção da mão, que é conhecimento da mão, como funcionam os dedos, como funciona a articulação. O que é propriocepção? Conhecimento do corpo, seja ele físico, mental, espiritual. Então nós estamos falando aqui de um conhecimento físico. Você tem que saber se o seu dedo é grosso, se o seu dedo é fino, se você tem artrose na mão, se você tem pulso aberto, se você tem problema na coluna, qual é a postura que você vai colocar na mão, aonde estimula a força, todas essas informações antes de fazer a pestana. E isso de fato faz toda a diferença. As minhas aulas são muito técnicas, mas de fato assim, quando eu estou num ambiente que eu não me sinto à vontade, eu não consigo trabalhar, eu fico com medo de estar invadindo a privacidade, ou estar falando coisas que não é para falar, ou gerar uma conversa. Mas assim, online é mais fácil, porque não tem panela. Quando você está dando aula numa turma, você tem um pouco mais de preocupação, porque todo mundo se conhece. Quando é um efeito dominó, um para de fazer aula, derruba todos os outros. Então você tem que ter muito cuidado. Já aqui não, vocês não se conhecem. Então vocês não vão ficar falando mal de meu trabalho, então eu fico mais à vontade para falar as coisas. Eu sei que não vai gerar polêmica. Você está entendendo? É muito mais fácil de trabalhar uma aula online, porque a gente está trabalhando com pessoas divergentes, diferentes de vários locais. Aí a gente pode trabalhar de maneira sem medo, porque não vai ter nenhum tipo de mamamá, mimimi, sem chegar para mim. Então de fato isso vai me ajudar muito. Então por isso que eu quero te mostrar os exercícios aqui. Qual é o primeiro exercício? Estimular essa região aqui. Essa região aqui, ela tem pouca inervação e axônio. São ligamentos do cérebro que faz você ter os movimentos de sensibilidade, sentir frio, sentir calor. Tudo está ligado a isso, arrepios, essas inervações, esses axônios. Então nessa região tem pouca. Geralmente nessa região de cima é mais sensível. Então quando pede para você fazer força no dedo indicador, geralmente você vai fazer a pestana fazendo força na ponta, e não pode. Você tem que estimular essa região. O que a gente faz então? Pega um gelinho, uma pedrinha de gelo,
Você vai fazer um suco de laranja. Faça o suco de laranja bem gostoso, bem cremoso. Bota ali umas pedras de gelo e separa enquanto você está chupando tomando ali num canudinho um suco de laranja. Olha que massa. Você está pegando ali a pedrinha de gelo ali e fazendo isso aqui, ó, estimulando essa região aqui e falando, é aqui que eu faço força para a pestana, porque o seu cérebro, ele recebe tudo que você fala. Tudo que você fala, você está recebendo. Se chama registro automático da memória, que chama memória RAM. E memória de uso contínuo nós chamamos de MUC. Então a gente tem uma memória de uso contínuo, que é a memória daquilo que você faz de forma automática, porém você tem a memória também, que é a memória RAM, memória de registro automático. Então precisa falar para si mesmo, eu vou conseguir fazer a pestana porque agora eu vou fazer ela de maneira correta, vou fazer ela de maneira correta, eu vou conseguir, eu posso. Você sempre bate em você, eu posso, eu vou conseguir, ei, eu consigo. A força é aqui embaixo, ó. Você vai batendo no seu cérebro, ele vai acordando. Realmente, faça o teste para você ver como que isso faz você ter uma boa autoestima em tudo. Isso faz a diferença quando você faz isso. Isso é terapêutico. Nós trabalhamos assim, ajudamos o nosso aluno a refletir que ele é o que ele quer. Então você fala aqui, ó, coloca aqui, ó, eu vou conseguir tocar o violão e vou conseguir fazer a pestana em 3 dias. Sabe por quê? Porque eu posso, Deus me deu capacidade e eu vou destravar todos os mitos do violão. Pronto. Você vai sentir que isso vai ser positivo, a energia vai vir e você vai tirar tudo aquilo que de crenças do passado. Pronto, fez isso. Agora você vai para os exercícios de correção dessa bendita pestana, porque é uma bênção, tá? Porque é uma técnica muito boa para você usar no violão e eu digo que você não deve dispensar ela. Pelo contrário, você vai estudar ela para você aprender como que faz ela. Então primeiro você vai aprender a colocar o dedo aqui. O dedo tem que ficar ali. Tem 2 formas de fazer a pestana. Pestana na postura vertical e pestana na postura transversal. A pestana na postura vertical, ela é produzida para replicar o desenho do Mi, que é esse desenho aqui. Ou o desenho dos acordes menor, que é esse desenho aqui. É a mesma coisa você fazer um Mi maior nas cordas de baixo, só que traz na segunda casa. Pronto. Só que você vai ter a postura transversal para esses formatos de acordes de Si. Por exemplo, Lá maior, você traz o Lá maior para ele encaixar. Se você colocar ele reto, vertical, o dedo, você percebe que o dedo sai da casa, o dedo tem que entrar aqui. Para entrar aqui, você vai fazer o que com a mão? Deixar ela transversal e você percebe que os dedos encaixam. Então, o único acorde de pestana que você usa de forma transversal é esse aqui, que o dedo ele fica torto, diagonal. Os demais são tudo reto, vertical, transversal, vertical, transversal, vertical. Pegou? Só que a maioria dos professores não explica isso. Não explica justamente esses mínimos detalhes aqui que já vai te ajudar a produzir a pestana. Entramos agora pela primeira vez no primeiro exercício. O primeiro exercício é a questão de tato. O violão é um instrumento estranho, é um corpo estranho. Entenda isso que eu estou falando, porque isso aqui é sério. Isso aqui vai fazer toda a diferença no seu aprendizado de música. Vamos lá. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Só vou ver um nome de uma pessoa, uma mulher. Ana, você é solteira. Dando um exemplo. A Ana é solteira, eu sou solteiro. Só que eu nunca vi a Ana nunca me viu. Eu vi a Ana, achei ela muito bonita. E cheguei lá na pracinha lá. E já ela, de susto, eu fui lá e dei um beijo na boca dela. Qual reação ela vai ter? De aceitar ou repugnar? Repugnação. O violão não faz parte de você. Porque o violão não faz parte, você não tem relacionamento com o instrumento o seu cérebro vai sempre rejeitar aquilo que ele, porque aquilo é tudo que sai da zona de conforto da sua mente, o cérebro quer rejeitar, ele quer tirar de você, ele vai empurrar para fora, entendeu? Então isso de fato atrapalha. Então você tem que ter esse consenso que o seu corpo ele não aceita nada novo. Se você acorda hoje às 10 da manhã e você arruma um emprego que você tem que acordar às 4 da manhã, você pode ter certeza
certeza que você vai ter muita dificuldade de aderir a essa rotina nova, porque o seu organismo, o seu corpo está acostumado a acordar às 10. Então, se você pegar isso aqui e colocar, vamos supor que o médico fala que você tem que colocar um bicho desse aqui no dedo, ficar 24 horas com isso no dedo, para comer, para beber, para trabalhar, para lavar vasilha. Eu duvido que isso aqui não vai te incomodar o tempo inteiro para você tirar isso do dedo. Ai, meu Deus do céu. Aí você vai tentar tirar, mas falar assim, eu não posso, porque isso é receita, isso é do médico. Só que isso aqui vai acontecer o quê? Se você ficar isso aqui com 30 dias no seu dedo, o seu cérebro vai ter isso aqui como parte do seu corpo. Quando você tirar, você vai sentir falta de alguma coisa. Se eu tirar o óculos agora, eu sinto falta do óculos, porque eu uso óculos há muitos anos. Você está entendendo? Então, como você está pegando o violão pela primeira vez, o violão é um corpo estranho que você nunca pegou, você vai ter muita dificuldade. Isso de fato é super normal. É um processo de 30 dias, mais ou menos, para você pegar noção. Por exemplo, estou usando as duas mãos aqui, eu consigo segurar o violão. Mas você que está começando, você vai morrer de medo de deixar o violão cair, porque você não tem tato com o instrumento. O instrumento, então, tipo assim, eu toco os acordes sem olhar, porque eu não preciso olhar para os acordes. Por causa justamente que o meu cérebro já calculou a distância das cordas, ele já sabe exatamente como fazer o ritmo. Então nós estamos usando a memória MUC, de uso contínuo, memória de uso contínuo, que eu falei, que é aquilo tudo que você gera automático. Você fala no celular varrendo a casa, porque varrer a casa para você é automático, piloto automático. Você está dirigindo, faz aquele percurso todo dia, quando você vai olhar para a rua, caramba, já estou dentro de casa, você não vê nem as ruas passando, porque você está no piloto automático. Entende? O nosso cérebro ele tem essa capacidade. E às vezes você está fazendo uma coisa, você está pensando em outra, quando você vai olhar, você já terminou de fazer o que você estava fazendo. Entende? E justamente é porque você já fez isso há muito tempo, e isso se tornou automático para o seu cérebro movimentar. Tem gente que está assistindo novela ali fazendo crochê. Minha avózinha era assim. E fazia crochê e vai fazendo um negócio aqui, um trem aqui, conversando e tal, e não olha. Eu falava, como é que consegue fazer esse monte de trem doido aqui, essas voltas aí, sem olhar ainda e conversando? Eu falava, meu Deus do céu, que loucura. Então isso vai acontecer também para a produção de pós-pestana. Por isso que você tem que fazer isso aqui, essa massagem, ó. Você vai massagear a corda, você vai pegar a corda do violão, trazer bem perto para você ver. Você vai fazer essa massagem, ó. Massageia e fala, essa é a forma correta de fazer a pestana em cima do traste, tá bom? Coloca na cabecinha, forma correta, fala isso aqui, coloca na minha cabeça isso, forma correta. Não pode usar barriga, não posso usar ponta. Pronto, fez esse processo aqui, fez a leitura, passa a mão 10 vezes no braço do violão para o seu cérebro aceitar o violão. Porque se ele não aceitar, você não vai tocar o violão, porque você precisa fazer o seu corpo ter esse sentimento. Sentir que o violão faz parte de você e sentir que você tem que tocar. Quando você coloca uma atividade física no seu dia a dia, quando você não faz uma caminhada ou você não vai na academia, o seu organismo fica chorando, porque sente falta, sente saudade. E essa saudade do violão é que faz você ter vontade de treinar, faz você ter vontade de aprender, faz você ter vontade de tocar o instrumento. Porque você não tem intimidade. Quando você começar a orar mais, você vai perceber isso. Se você não ora, você vai começar a orar mais a Deus e você vai sentir falta de orar. Se você ficar um dia sem orar, você sente muita falta, porque o seu cérebro acostumou a ter relacionamento com Deus. E se você não tiver, você se sente fraco, desanimado, desmotivado, você fica triste, por causa que falta aquilo. Então agora que você entendeu um pouquinho de propriocepção de umas matérias que eu falo, você vai entender que o exercício fundamental para gerar energia é o exercício de martelete. Percebe que a minha mão está aqui, eu vou usar um palito como esse, só para você entender, ó, minha mão está aqui, eu estou trabalhando no martelete aqui, ó, martelando, ó, primeira corda, martelei a segunda, com um vibratinho, tentar fazer tipo uma ondinha, ó, firme no dedo, martelando, ó, ok? Faça isso com a primeira corda, depois você faz com a segunda e vai até a quinta casa. Esse é o primeiro exercício para você corrigir a pestana que você está gerando força no dedo indicador. E
não só isso, porque o seu cérebro também está começando a calcular a distância de uma corda para outra. Depois que você fez isso, aí você vai trabalhar com 2 cordas, ó, um macete, ó. Martela 2 cordas e arrasta uma casa. Pronto, depois você volta, ó. Depois você martela 3 cordas. Depois você volta. Martela 4, arrasta, martela a segunda casa, arrasta para a terceira, martela a terceira casa, arrasta para a quarta, depois a quarta para a quinta, depois quinta para a quarta para a terceira, terceira para a segunda e segunda para a primeira. Depois você faz isso com 5 cordas, depois com 6 cordas. Você vai sentir que vai ficar fraco o dedo, porque você está malhando, é como se você estivesse pegando um peso na academia, que você vai fazendo ali, vai cansando o braço. Aqui também você começa a cansar também, entendeu? Começa a cansar os dedinhos também, começa a cansar o tendão, aí vai dar uma inchadinha, você vai sentir um incômodo lá no segundo dia. Por isso tem que fazer o alongamento de preparação para não sentir dor, esticar a mão para trás, porque eu esqueci de falar isso, para não poder sentir muita dor na hora que você estiver no outro dia de manhã, você não sentir dor nos tendões, porque isso de fato é um exercício que corrige a nossa pestana em absolutamente 3 dias, são 20 exercícios. Então já passei aqui 3, estimulação do cérebro, né? Já falei sobre passar a mão no seu violão para você fazer com que o seu cérebro aceite esse novo instrumento. Já falei sobre o massageamento, a martelada com uma corda só. Depois falei com a martelada com 2 até chegar a 3. E você vai ter que repetir em 3 séries de 10 os exercícios para você poder gerar energia. Isso tudo é no primeiro dia. Ainda no primeiro dia, você deve fazer esse exercício aqui com 6 cordas, fazendo a martelada da primeira casa, arrastando para a segunda. Depois volta para a primeira casa, arrasta para a terceira. Volta para a primeira casa, arrasta para a quarta. Vai para a primeira casa de novo, arrasta para a quinta. Depois você vai pegar, lembrando que esse martelar, segurar e arrastar. Esse exercício é um dos melhores para corrigir pestana. Ele vai marcar os dedos, como está marcando os meus. É normal marcar, vai sentir dor, porque realmente dói. Não tem como não falar sobre isso. Só que quando você for olhar o seu violão também, você tem que olhar a espessura do violão, porque se ele tiver com o braço empenado, infelizmente você não deve fazer esse exercício, tem que mandar corrigir o seu braço, porque as cordas podem estar toda alta assim e alterada assim. Infelizmente, meu filho, você nunca vai tocar violão, porque o violão vai quebrar o seu dedo, você vai se machucar e você não vai ter resultado no instrumento, porque é o instrumento que está desregulado, não é você. O problema não é você, é o instrumento. Então peça alguém que te ajude a analisar esse instrumento, se ele está com o braço empenado. Se tiver, você pede para baixar essa peça aqui um pouquinho, e peça para baixar essa peça aqui um pouquinho, e peça para usar uma chave Allen para poder torcer o braço. Isso também eu ensino em umas aulas de música, tá bom? Trabalhar o básico da luthiaria. Eu estou começando um curso de luthier, que é um curso que eu comprei na internet, só que não está me sobrando tempo. E eu queria fazer esse curso para me poder ajudar meus alunos a corrigir o braço do instrumento com melhor qualidade. Por mais que eu sei um pouco, bem pouquinho, eu queria aperfeiçoar mais para me poder te ensinar mais informações. Então eu, sobrando um tempo no fim de semana, eu vou começar a abrir esse curso, pelo menos estudar uma vez na semana, para me ter uma noção melhor de como que funciona, para poder te ajudar, tá bom? Então esse é o exercício do primeiro dia. O segundo dia é um exercício novo, que talvez você nunca viu ninguém fazendo, mas você vai ver aqui agora. E esses são os exercícios que corrigem a pestana. O professor que fala para você que pestana corrige em 3 meses, é porque ele não sabe quais são os exercícios que corrigem. Então isso eu estudei bastante tempo para poder te ajudar hoje a você ter o resultado com o violão em pouco tempo fazendo suas pestanas. Então nós vamos fazer isso aqui, estrutura de colocar o seu violão de forma vertical retinha, tá ok? Retinha, nos seus pés. E você vai poder usar o seu dedo indicador e o dedo polegar apenas para poder trabalhar com essa peça aqui, segurando nessa região aqui o seu violão.
Não segure assim, não pode segurar assim, meus amigos. Não pode segurar com 2 dedos acima, não pode colocar 2 dedos, nem um dedo em cima, não pode fazer assim. Tem que fazer só com o dedo indicador e com o dedo polegar que fica atrás. Então você vai segurar só esses 2 dedos e você vai levantar, virar para o lado direito, virar para o lado esquerdo, descer, subir e pronto. Esse é o primeiro exercício para fortalecer a musculatura do seu braço e para fortalecer o tendão do dedo indicador e do dedo polegar. Isso você faz 3 séries de 10. Ótimo. Tudo bem? Eu vou repetir como que faz então. Pega aqui, firme, ok? Traz para cima, traz para baixo, sobe virando para o lado direito, para o lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, desceu, subiu. Isso sem o apoio da mão direita. Não pode segurar só com a mão que faz a pestana, a mão que faz os acordes. Pronto. Próximo exercício. Professor, qual é o exercício? Você vai pegar a mesma posição, só que agora você vai na casa 5. Na casa 5 você vai segurar só esses 2 dedos. O objetivo é só levantar e não deixar fazer isso aqui, ó, que é escorregar. Se estiver escorregando, quer dizer que o seu dedo ainda está fraco e precisa trabalhar um pouquinho mais, voltar para o exercício aqui toda vez que você for conferir, você vai repetir 10 vezes isso aqui. Conferiu, deslizou, pega o violão e faz desse jeito e você vai martelar aqui, ó, só martelar 1, 2, 3, 4, 5 e vai avançando. 2, 3, 4, 5 e avançando. Aí você está fortalecendo o seu dedo. Quanto mais rápido, mais força. Então você faz aqui, ó, mas tem que ser forte. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá, e volta. Já tá começando a doer, tá começando a queimar o meu, tá vendo? Já começando, aí você vai começar a entender que vai perder a força, você vai bater e já vai começar a travar. Já vai começar a travar porque vai sentir inchando. Tá inchando porque tá indo bem, tá tendo resultado. Ok? Se distância 40 segundos, faz 3 séries de 10 disso aqui e volta para cá, para a quinta casa. E aí você vai perceber que o dedo vai parar de deslizar, vai deslizar menos. Ele está deslizando menos, melhor. Quer dizer que você está chegando na força exata. Aí volta de novo, faça a martelada de novo. Isso aqui. Aí eu vou te ensinar agora o terceiro exercício, que é você martelar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta você segura e arrasta para a segunda casa. Aí faz 1, 2, 3, 4, 5, segura e arrasta para a terceira. 1, 2, 3, 4, 5, segura e arrasta para a quarta. 1, 2, 3, 4, 5, segura e arrasta para a quinta. 1, 2, 3, 4, 5, volta para a quarta. 1, 2, 3, 4, 5 e volta. Tá começando a travar, eu já não estou conseguindo fazer mais. É pesado, tá? Travou meu dedo já, travou. Porque ele é pesado. Esse aqui você só precisa fazer uma ida e volta. Aí você descansa 40 segundos, porque quase eu não uso pestana hoje, né? Eu não uso pestana. Mas o pessoal gosta de usar, é uma técnica muito boa. Então isso aqui em 3 dias fazendo esses exercícios que eu estou te passando, com certeza absoluta que você vai estar com a pestana totalmente limpa, entendeu? Totalmente limpa, eu te garanto. Porque eu fiz isso com todos os meus alunos. Meus alunos que fizeram aula comigo, 98% conseguiram fazer as pestanas em 3 dias. Então, se 98% das pessoas, de cada 100, 98 pessoas conseguiram, porque você seria as únicas duas, os 2% que não vai conseguir. É difícil, hein? Entendeu? Então pode ficar tranquilo que não é de alto risco, é de pouco risco. O risco de você não aprender em 3 dias é mínimo. Agora nós vamos então para o próximo exercício. O próximo exercício é um exercício muito bom, que é o terceiro dia. Claro que consegue sim fazer pestana, só que tem que ter o violão ideal para ele. O tamanho do instrumento tem que ser dentro do patamar de idade.
né? Tem violão de 6 aos 9, se não me engano de 9 aos 12, de 12 para frente acho que já é tamanho adulto. Eu não me recordo, acho que são três tipos de tamanho de violão, tem que lembrar, porque eu não lembro agora de cabeça, mas eu posso averiguar para você, tá bom? Voltando para o último exercício, então, os exercícios para corrigir o terceiro dia. Você vai montar a sua pestana pela primeira vez. Esse vai ser o exercício. Em algum momento eu toquei com a mão direita? Não é para tocar, porque na hora que você tocar a pestana com a mão direita, com certeza ele vai sair limpo, ou uns 70% limpo. Você pode ter certeza que ele vai sair praticamente limpo. No mínimo 70% ele tem que sair. 100%? Sim, é o que eu quero, mas ele saindo em 70% você já está aprovado, beleza? Então vamos lá. Você vai fazer primeiro o Mi maior, invertido, fez o Mi maior aqui, inverte os dedos, e você vai fazer Mi maior, Fá maior, Mi maior, Fá maior. Quando você for fazer o Fá maior, você vai fazer essa martelada: Mi, Fá, Mi, Fá, Mi maior, Fá. Não é para tocar sem ansiedade, não é para usar a mão direita para fazer toque, porque senão você desanima, porque você vai ver que o som não está saindo ainda do jeito que você gostaria, aí você vai desanimando. Então não quero que você entre em desespero antes de terminar o que é para fazer. Faça tudo primeiro que deve ser feito, para depois você fazer a pestana, tá bom? Então agora vamos para o exercício número 2. Essa live, ela fica gravada para mim, se eu quisesse postar. Mas como você é nossa aluna de forma privativa, eu vou baixar os exercícios que eu passei aqui agora e vou mandar lá no nosso grupo privativo, que só os alunos do nosso grupo vai ter essa aula, entendeu? Os demais que não são alunos ainda não vão pegar essa aula que eu estou passando aqui. Então vou tentar baixar essa aula todinha, essa live que foi feita aqui, para poder passar para vocês ali, porque é uma forma que eu posso ganhar tempo, tanto fazer a aula aqui e poder dar para vocês essa aula depois, tá bom, meus amigos? Então vamos lá. O exercício agora é fazer a martelada e arrastar. Não é para tocar com a mão direita, entende? É só você fazer o bomberon aqui, que são a técnica de bomberon. Bateu, arrastou, trouxe, arrastou, trouxe, arrastou, aí volta. Pronto, você pode fazer isso 3 séries de 10 também. Fez a 3 séries de 10, aí nós vamos para o exercício aqui, o mais forte. Tem criança que tem mais facilidade para aprender do que adulto. Na verdade, toda criança tem mais facilidade que nós, por uma razão simples. A criança, ela tem as matrizes cerebrais todas abertas. Ou seja, ela está formando a sua maturidade, vamos dizer assim, ela está criando ainda informações no cérebro de muita coisa que ela não sabe. Por isso que quando ela está andando, ela bate na cabeça, na parede ou não, na ponta da mesa, porque ela não tem controle ainda do corpo dela. Ela não entende as dimensões, a distância das coisas. Então por isso que ela, às vezes, a criança sai derrubando as coisas, não tem uma noção ainda. Então por isso que os pais costumam colocar coisa para proteger os seus filhos o tempo inteiro quando é criança, porque eles não têm essa noção ainda, estão aprendendo. Uma vez que a matriz deles está aberta, tudo que você vai falar, eles vão absorvendo, e aí os pais formam o caráter da criança até os 7 anos. Você tem para formar o seu caráter dessa criança. Depois ele vai desenvolver e saber o que ele quer. E aí ele vai desenvolvendo ainda cada vez mais. Então, com certeza, toda criança vai ter mais facilidade que nós adultos, porque ela, quando quer alguma coisa, ela vai se esforçar. E tem mais tempo também para isso, né? A gente não tem tanto tempo. Então, um exercício aqui poderoso é esse exercício aqui de um dedo aqui, ó. Vai pegar, ó, 1, 2, 3, 4 cordas, vai colocar ele aqui. E aí o que você vai fazer, ó? Suspender com um dedo só, tá vendo? Tô fazendo força só com um dedo, não tá pegando aqui nem aqui. Você vai virar pro lado direito, virar pro lado esquerdo, virar pro lado direito, lado esquerdo, fazer isso 5 vezes. Beleza? Aí você volta. Isso você faz 3 séries de 10 no terceiro dia. Vai marcar o dedo. Depois você vai para a quinta casa, você vai começar a sentir que a sua pestana não vai descer mais. Aí o que acontece?
Você pode fazer isso aqui, ó, que a pestana tá limpa. Você vai segurar do jeito que tá aqui, segura do jeito que tá aqui, não deixa o dedo sair do lugar, volta a postura do violão com a pestana pronta e confere. Você vai perceber que o som tá limpo. Pronto, pestana executada 100%, sem problema. Só que eu não passei todos os exercícios, porque são 30 exercícios, e nas nossas aulas privativas eu passo todos os exercícios para eles que estão pagando a minha aula, que já estão ali comigo. Então não tem como passar tudo aquilo que é injusto eu passar. Seria uma falta antiética eu passar o meu material que ele está pagando para você que não faz parte da turma que paga a aula. Seria injusto eu fazer isso, então não posso fazer isso. Eu posso te passar alguns exercícios, igual eu fiz aqui, para você poder corrigir a sua pestana, mas todos os exercícios mesmo, infelizmente eu não vou poder passar, por falta de seria antiético fazer isso, né? A gente não pode fazer isso, certo? Por isso que tem um plano gratuito e tem um plano pago. No plano pago, de uma, por exemplo, de uma empresa aí, vamos dizer, um Canva. O Canvas tem figuras que são gratuitas, mas tem as figuras pagas. Só tem direito às figuras pagas quem paga o programa vitalício ou paga o programa mensal. Aí ele tem. Então se a gente não paga, a gente não tem como. Então seria antiético fazer isso. Eu também teria que entender isso, tá bom? Peço perdão por não mostrar todos, mas por fim agora você vai montar a sua pestana e vai fazer isso aqui, ó. Conferindo a pestana, só a nota Fá. Pronto, depois você vai fazer transversal, vertical, transversal, vertical, transversal, vertical, transversal, vertical, transversal, postura torta para encaixar, postura vertical para encaixar os dedos.